A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz, estamos no ar. De segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube, o canal Viver Underline Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato mais uma vez pela oportunidade para mais uma noite de estudo. Muita paz e muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos estudar o porquê da infância. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para Clube FM, 0 operadora 32, seu WhatsApp 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Dia chegará, não remoto, em que a Terra fulgirá na constelação dos mundos felizes, e os seus habitantes, vestidos com a túnica nupcial, realizarão as bodas com a felicidade e a plenitude que perseguem e ainda não lograram fruir. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o porquê da infância. Existem duas visões extremadas a respeito da infância. Uma delas considera a infância como uma espécie de humilhação, pois o homem se vê num estado de desproteção e dependência que lhe causa profunda infelicidade, o que é em parte verdade, não por causa da infância em si, mas por causa do despotismo dos adultos que, ao invés de proteger a fragilidade infantil, oprimem a criança e abusam dela. Quantas crianças são abusadas? Eu não estou nem falando aqui de abusos sexuais, não dá nem para comentar, né? São barbáries, coisas muito baixas aqui. Estou falando assim da exploração, crianças em tenra idade, já nos semáforos pedindo moedas, né, pedindo dinheiro, pedindo pelas ruas, e normalmente são exploradas pelos pais, né? E algumas costumam inclusive apanhar ao chegar em casa sem dinheiro. Tamanho absurdo. Enquanto os pais ficam se embriagando, se drogando, crianças maltrapilhas, magras, muitas vezes desnutridas, pedindo dinheiro pelas ruas. Falta tudo, né? Educação, controle emocional, controle familiar, muito difícil. Outro vem no estado infantil um sonho de beleza e felicidade, uma época de despreocupação e de fantasia pela ausência de ocupações sérias. Isso é o que se deve ser, é o melhor. Eu tenho a minha netinha linda de 5 anos, ela é muito extrovertida, brinca, dança. Aí eu olho para aquele serzinho, assim, que maravilha esse período que você está vivendo, né? Despreocupada de tudo aquilo que nós adultos passamos, né? Os compromissos sociais, né? Aí vem os estudos, o trabalho. E ela ali não tem muita preocupação, né? Que bom. E é bom que aproveite esse período lindo, né, de todo ser humano. Aqueles que têm uma boa infância, que têm equilíbrio e amparo dos pais, certamente será um adulto feliz.
Então é o período de aprendizagem infantil, de importância para a vida terrena e também espiritual. Aquele acha que ser criança é algo humilhante, talvez seja excessivamente orgulhoso. Por isso o ensino de Jesus de que é preciso se fazer pequenino para entrar no reino dos céus. Quando Jesus disse-nos que temos que assemelharmos as crianças, falava da candura, da docilidade, né? Sem maldades. Esse é o comportamento que deve ser de todos nós. Difícil, mas é o que deve ser. E aquele que atribui a infância a uma época de maravilhosa irresponsabilidade, talvez revele tendência à fuga da realidade e não se acomode muito com o lado sério da vida, ou ainda só considere sério o que se relaciona com uma luta de ganha-pão com as ambições terrenas e por isso não se vê a seriedade da infância. Tem também aqueles adultos, né, que têm um comportamento infantil, que parecem às vezes crianças, adolescentes. Às vezes ele já está lá maduro, acima dos 50, 60 anos, e tem um comportamento de tão grande de irresponsabilidade que se pergunta: poxa, será que tem toda essa idade essa criatura? Parece uma adolescente no seu comportamento. E encontramos também jovens adolescentes com uma madureza espetacular, que até sensibiliza, você sente assim, meu Deus, que grande conhecimento tem essa criatura em pouca idade. Mas é a bagagem do espírito, obviamente, né? É preciso entender a função própria do período infantil para que se possa avisá-lo com justeza. Afinal, porque os espíritos velhos, vividos tantas vezes, viciados em erros milenares, já donos de tantas experiências, precisam entrar de novo no ventre da mãe? Aquela questão que Jesus com Nicodemos, né? E se fazerem crianças outra vez, a função educativa da reencarnação, como nova oportunidade de refazer aquilo que ele não fez, né? Refazer o destino de aprendizagem diversa, de resgate de faltas passadas. Perderia o sentido se o espírito não fosse internado num corpo infantil. Ele tem que fazer a tarefa novamente, foi repetir o ano, volte. Através desse processo de esquecimento e renovação da vida, ele pode construir uma nova personalidade, melhor e mais integral. Pode resgatar seu débito sem se ver continuamente oprimido pelo sentimento de culpa e vergonha por um passado tenebroso. Pode conviver com os inimigos, transformados em parentes e amigos, sem se dar conta disso, modificando sentimentos e refazendo relações. Pode absorver elementos de novas culturas, aumentando sua bagagem universal. Por isso que tem o esquecimento do passado. Imagina se nós lembrássemos de todos os entes queridos que estão debaixo do mesmo teto, né? Eu olhar para o meu irmão e lembrar que ele foi o meu adversário no passado, né? Que um foi assassinado pelo outro por causa de uma mulher, um exemplo, né? Um pai que foi fuzilado num paredão por um general nazista. Será que esse pai ia ter por esse filho o mesmo carinho, o mesmo sentimento? Obviamente que não. Outra coisa, se fôssemos pessoas boas, poderíamos elevar a nossa, dizendo que já possuidor de grandes bagagens. Se fôssemos da alta sociedade de uma encarnação passada, um grande tribuno, algo dessa natureza, provavelmente a vaidade dominava a nossa vida atual. Né? Mesmo que você esteja hoje numa família humilde, você eu já fui um grande general do passado, um grande estadista, um grande magistrado, um empresário de renome internacional. Enfim, você se prenderia a uma atividade que ficou lá atrás. Por isso vem o véu do esquecimento. E Jesus recomenda-nos: perdoe seu adversário enquanto está com ele a caminho, porque daqui não sairás enquanto não pagares o último ceitil. Não sairemos. Mas a principal finalidade de o espírito renascer criança, outra vez, é ser educado novamente, né? Num corpo infantil, para superar barreiras e defesas psíquicas então neutralizadas. Ele está receptivo, mais maleável, mais aberto a todas as influências. E esse período infantil, ele é de suma importância. Imagina, ele é um delinquente, estrupou uma mulher no passado, violentou, e hoje ela recebe como filho amado. Se ela lembrasse disso, certamente ela não faria. Mas como ela não lembra, né, o amor maternal é muito grande. Então,
através do amor, abraçando em seu seio, amamentando-o, vai burilando aquele espírito também rebelde, recebendo o carinho fraterno da mãe, vai forjando nele novos valores. Está aí a oportunidade grandiosa e abençoada da reencarnação, né? Assim também, uma influência negativa transmitida pela educação pode complicar muito o seu futuro espiritual, mas nesse caso a responsabilidade moral recairá mais sobre aqueles que foram encarregados de sua educação e falharam nessa tarefa. Está aí mais uma vez o que nós sempre falamos: cuidado, você pai, você mãe, vocês têm a obrigação moral de colocar os seus filhos no caminho do bem. Se ele errou por si, você fez de tudo, a responsabilidade é dele, mas se você foi relapso, pode ter certeza que vai responder por isso na espiritualidade, porque essa é uma tarefa primordial, né? Assim é preciso ser criança de novo a cada nova encarnação, para que, aliviados momentaneamente das nossas cargas de memória, possamos ser educados e nos educamos, e com isso damos alguns passos diante no caminho infinito da evolução. Então a educação é primordial. A infância é, pois, um estado de humildade, não de humilhação, porque todo recomeço requer essa virtude. Mas é também um estado de bênção, não por causa da aparente irresponsabilidade, mas porque o espírito está na posse do melhor de si mesmo, de sua capacidade de amar, de seu desejo de aprender, de sua sinceridade natural. Enquanto os vícios passados dormem no subconsciente, a alma pode dar expansão à sua divindade interior. E por isso, uma criança saudável e natural é sempre um bálsamo para o adulto, já calejado nas dissimulações sociais, envolvido na luta aspérrima da sobrevivência na Terra. O período infantil é um período muito sério, porque o homem, ainda não aparelhado física e psiquicamente para o trabalho considerado produtivo no mundo, pode se dedicar ao trabalho não produtivo, economicamente, mas nem por isso menos importante. O trabalho de aprender, de amar, de construir a si mesmo, de observar a vida e as coisas com os olhos de interesse e entusiasmo. Apesar de a criança ter uma natureza própria e essa natureza transcender até certo ponto as influências do meio e o tempo histórico, pode-se observar nela uma lenta mudança. Alguns especialistas em infância têm se aventurado a esmiuçar o problema de alguma forma, mas parece que todos podemos observar de maneira empírica que a criança evoluiu. E isso resulta de um fato: a humanidade evoluiu. Esse fato, para alguns, é de difícil constatação, por causa da visão estarrecedora do mundo atual. O problema é que vivemos um momento de crise, de transição de épocas. A aparência é de um mundo decadente. É verdade que esta civilização que conhecemos está em decadência, mas quem tem olhos de ver já consegue enxergar os primeiros clarões de uma nova aurora, porque os estímulos do ambiente são muito maiores, porque a influência dos meios de comunicação mudaram o mundo, trazendo vantagens e desvantagens. Porque a educação, mal ou bem, recebeu alguns melhoramentos e pelo menos se tem um pouco mais, embora não o suficiente, de consciência dos direitos da criança. Por tudo isso, a criança é hoje mais inteligente, desenvolve-se mais facilmente e é mais receptiva que anos atrás. Mas, acima de tudo, isso se deve à evolução lenta, difícil e gradual, mas real, na qualidade intelectual e moral dos espíritos que se encarnam na Terra. E isso se reflete também no progresso da infância. Dizem os espíritos que, em mundos mais adiantados, a infância é mais curta, pois a alma encarnada necessita de pouco tempo para despertar na nova existência. Espíritos mais lúcidos e menos endividados não precisam desse longo período de esquecimento e reeducação. Assim devemos crer que o período da infância na Terra também diminuirá com o tempo. Esse encurtamento, porém, não deve ser provocado artificialmente,
impondo-se à criança uma maturação precoce. Nem tão pouco é o que acontece hoje. Deve ser acompanhado de estímulos negativos precoces, como apelo à sensualidade e à violência. Todas as crianças são especiais. Cada uma é uma individualidade sagrada e rica. Mas aqui queremos nos referir particularmente às crianças que fogem, de um modo ou outro, ao padrão médio de normalidade. As crianças com problemas de desenvolvimento, com superdotação intelectual, crianças com desajustes emocionais, todas elas merecem estudos de médicos, psicólogos e educadores em todo o mundo. Aliás, alguns dos métodos pedagógicos desenvolvidos nesse século para crianças normais partiram de métodos antes aplicados a crianças excepcionais, como de Montessori e de De Crowley. Interessa-nos aqui o aspecto espiritual da questão, até agora não desvendado. A deficiência mental tem geralmente uma causa física bem identificável. Pode, por exemplo, ser provocada por problema genético, como no caso da síndrome de Down, ou uma lesão cerebral ocorrida na hora do parto ou durante alguma convulsão. Pode, às vezes, também ser consequência passageira de algum distúrbio psíquico. Em qualquer caso, entretanto, trata-se de uma incapacidade momentânea de manifestação do espírito, e não uma incapacidade intrínseca da alma encarnada. Kardec comprovou isso ao evocar espíritos de crianças deficientes que fora do corpo tinham grande lucidez espiritual. Isso também se observa diariamente pelo fato de que muitos casos de deficiência, os diagnósticos médicos são taxativos, descartando qualquer possibilidade de desenvolvimento. Mas quando estimulada convenientemente e quando revela uma vontade forte, a criança ultrapassa de muito os prognósticos pessimistas. É visto senão o espírito inteligente que, apesar dos obstáculos para a sua manifestação, luta e consegue, pelo menos em parte, superar os limites do corpo. O nascimento de crianças excepcionais é um desses fatos que só se pode explicar inteiramente pela lei da reencarnação. As deficiências mentais, e evidentemente as físicas também, são sempre resultados de processos kármicos, cujas origens desconhecemos. Mas podemos indicar suas características principais. Espíritos que abusaram demasiado da inteligência, empregando-a em prejuízo de si próprios e do próximo, podem ter encarnações expiatórias, em que se sintam tolhidos para usá-la em sua integridade. Geralmente são espíritos que desenvolveram pouco o sentimento. Enquanto, pois, não podem manifestar a plenitude de suas faculdades intelectuais na carne, são obrigados a arranjar outras formas de comunicação com o ambiente. Por isso, muitas vezes mostram-se extremamente afetivos. A inteligência descansa, mas o espírito progride, aprendendo a sentir. Isso se observa com muita clareza nas crianças de síndrome de Down, afetuosíssimas em sua maioria. Espíritos comprometidos em séculos de crimes e malbaratamento das leis da vida atingem tal estado de desequilíbrio espiritual que só a reencarnação lhes pode aliviar a consciência. É que a carne age como uma espécie de mata-borrão. Ao seu contato, o espírito amortece suas dores agudas de consciência e pode resgatar suas dívidas e se reequilibrar para o futuro. Mas quando ainda no plano espiritual se vê abismado em profunda loucura, não pode, ao reencarnar, moldar um corpo normal e assim imprime na sua formação genética as lesões gravíssimas que vão resultar em corpos defeituosos e incapacitados. Nesses casos, não se pode esperar um desenvolvimento pleno da personalidade atual. Mas não devemos esquecer que essa expiação estará servindo para a melhoria da personalidade espiritual. E essa personalidade espiritual sempre pode ser atingida, se não pela comunicação verbal, certamente pela linguagem do amor. A superdotação é outro tema complexo, que é preciso analisar com critério. Em primeiro lugar, deve-se tomar cuidado na identificação de um superdotado, pois há muita superdotação artificial. É que qualquer criança submetida a uma estimulação intensa
pode se revelar precoce. Aliás, uma estimulação exagerada e unilateral pode causar distúrbios psíquicos e, como ela é sempre feita por motivo de vaidade ou de interesse econômico dos adultos, acaba por deformar a personalidade da criança. Assim, os casos de músicos ou esportistas, por exemplo, que desde a mais tenra idade sofrem um treinamento massacrante, tornando-se exímios sem certa atividade, podem conquistar fama e dinheiro fácil, mas são sempre pessoas profundamente desajustadas e infelizes, porque não se desenvolveram de maneira natural e integral. Quando legítima, ou seja, espontânea e não provocada, a superdotação pode se revelar de um talento específico ou por uma inteligência geral acima da média. Essa inteligência não deve ser avaliada nos corriqueiros testes de QI. Esses testes são bastante questionáveis, porque se direcionam a um tipo específico de raciocínio e a manifestação da inteligência é um fenômeno muito global para ser medido. Pode-se observar uma criança superdotada, entre outros traços, pelo seu pensamento criativo, pela intensidade e profundidade com que se envolvem assuntos de seu interesse, pela superioridade geral de seu raciocínio em comparação às crianças de sua idade e ainda pela extrema facilidade em alguma área do conhecimento. Faz-se, porém, importante parêntese, uma determinada superdotação intelectual não implica necessariamente em evolução moral do espírito encarnado. Há muitos homens e mulheres que desenvolvem predominantemente a inteligência em detrimento das qualidades morais. Ao renascerem, podem revelar esse desenvolvimento anterior desde cedo, mas nem por isso possuem elevação moral. Aliás, muitas vezes até são espíritos comprometidos com sérios desvios das leis divinas. Poderíamos também falar de uma espécie de superdotação moral, coisa nunca mencionada. São as crianças que devem revelar desde cedo uma superioridade moral em relação ao meio. Estas, sim, podem ser consideradas como reencarnação de espíritos avançados. O desajuste emocional pode se manifestar em forma de inquietação, agressividade, choro excessivo, medo, pesadelos, insônia e até prejudicar o desenvolvimento físico e cognitivo. As causas do problema podem ser variadas e é preciso saber distingui-las. Pela sua extrema maleabilidade psíquica, a criança absorve facilmente os reflexos vibratórios e emocionais do ambiente. Diante de um comportamento anormal de sua parte, deve-se, antes de mais nada, procurar as causas na atmosfera psíquica que a cerca. Mesmo que os adultos não demonstrem agressividade, desespero, angústia e outros sentimentos negativos e os tranquifiem dentro de si, nem por isso as crianças desde o berço deixam de senti-los, de captá-los e de manifestá-los, se eles existem no íntimo das pessoas que as acompanham. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Encantamento imediato. Foi assim. Ele seguiu da capital do estado à cidade próxima. Os Campos Gerais, com suas superfícies suavemente onduladas, campos e declives acentuados, cobertos por florestas, o encantaram mais uma vez. Sussurros de segredos antigos lhe chegavam à acústica da alma, como se os pinheiros lhe lembrassem algo vivido outrora em felicidade. O espetáculo, motivo de sua viagem, o encontrou no Teatro Ópera. Contudo, nenhuma cena do palco, nenhuma performance dos atores o marcou como o que descobriu na plateia. Era uma jovem de invulgar beleza e seu olhar insistente desejou mergulhar nos olhos dela. Terá ela percebido a insistência com que a contemplava? Interessou-se em descobrir-lhe a identidade. Os amigos da cidade a conheciam. Era a primogênita do segundo casamento de numerosa família. No dia seguinte, bateu à porta da casa dela e, tão logo recebido, despejou suas intenções. Viera pedir a mão de Conceição. Afetuoso,
O pai foi ao quarto da filha e lhe disse que ela recebera um pedido de casamento. Que devia responder? Ela se surpreendeu. Quem seria o desconhecido audacioso? Disse ao pai que, antes de responder, gostaria de ouvir a voz dele. E foi assim, por detrás de um reposteiro, que ela ouviu as respostas firmes do jovem ao seu pai inquiridor. O timbre daquela voz lhe recordou algo bom, harmonioso. O coração saltou no peito. A mente pareceu mergulhar em um mar de lembranças não afloradas. No ano seguinte, estavam casados. Corria o ano de 1917. Foram 30 anos de consórcio de ideais, de corações. Um casamento feliz. A chama acesa na alma, mantida na doçura, somente amadureceu. Fruto sem fim. Quando ele partiu, ela manteve seu legado de benemerência e serviço ao próximo. Não tiveram filhos, mas cuidaram dos 15 irmãos dela que conviveram com eles, além de muitos jovens conhecidos e desconhecidos para os quais foram mecenas, pais e incentivadores nas carreiras. E tudo começou tão de repente. Acreditam alguns que o que surge repentinamente é somente paixão e arrefece nos dias, na convivência, ante os desafios. Amor assim, surgido do encontro de dois olhos, somente encontra resposta em vidas anteriores. Amores vividos, compartilhados, retornam ao cenário da carne para o reencontro. Alguns, com o nobre desiderato de espalhar benesses a outros, filhos da alma. São amores de raiz profunda, fincada nas bases da afeição mais pura e duradoura. São reencontros de almas afins, por vezes, tendo singrado mares de dores, de dificuldades em existências várias, consolidando o afeto, amadurecido nos temporais da vida. Hoje, disse amor de rompante. Amor à primeira vista. Trata-se de verdadeiro reencontro de almas. Traz o selo de planejamento anterior à vida atual. Tudo planificado na espiritualidade para se concretizar na terra. Uma doçura de amor que ultrapassa o tempo, vence a morte e retorna ao cenário do mundo para reviver a alegria dos esponsais e distribuir os benefícios de uma afeição verdadeira. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, nesta noite, mais uma vez trabalhando em nome do Senhor, da espiritualidade amiga que sempre nos ampara, nos intui e muitas vezes até nos dirige. Contamos sempre, Senhor, com o vosso amparo, auxílio, e os benfeitores espirituais possam estar sempre ao nosso lado, principalmente nos momentos mais conturbados de nossas vidas, pois sabemos que ora enfrentamos dificuldades, muitas necessárias para o nosso crescimento, para o nosso burilamento espiritual. Nós temos a certeza da imortalidade da alma e que tudo na vida são coisas passageiras, até mesmo as enfermidades mais difíceis, elas passarão, porque deixaremos esse corpo velho adormecer no solo e retornaremos à nossa pátria verdadeira, que é a pátria espiritual. Do Senhor pedimos mais uma vez o seu amparo e a sua paz para todos nós, graças a Deus. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Predosa, boa noite a todos os ouvintes. Gratidão a Deus e a Jesus nosso Mestre por mais uma noite de aprendizado. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos